No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Muito bom dia! Não existe nada melhor que faça o nosso coração descansar e ter a certeza que precisamos a cada dia darmos seguimento na nossa caminhada, sabendo que temos um Deus que Ele é criador de todas as coisas. Ele conhece cada átomo que foi criado por Ele mesmo, que existe no nosso corpo e que existe nessa terra. O que temos que fazer a cada dia é viver uma vida em fidelidade, amar, nos entregar em Suas mãos e deixar que Ele conduza a nossa trajetória, tendo a certeza que o mesmo Deus que deu o pontapé inicial em todas as coisas será o Deus um dia que colocará o ponto final na história do pecado. Se nós sabemos de onde viemos, tenha certeza, nós precisamos depositar a nossa confiança, porque o mesmo Deus que iniciou todas as coisas colocará um ponto final na história do pecado. Que Deus o tome em Suas mãos nessa manhã. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 8, o versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora as suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. A verdadeira religião que Deus espera que os seus filhos possam viver não é o secularismo, não é o mundanismo. A verdadeira religião que Deus espera que os seus filhos possam praticar a cada dia é a religião da Palavra de Deus. É amar a Deus, é viver uma vida fiel ao Senhor, é amar aqueles que estão ao nosso redor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso semelhante como a nós mesmos. Não podemos amar o nosso semelhante mais do que nós, mas também não podemos amar o nosso semelhante menos do que nós. Eles precisam ser amados de igualdade. Nós precisamos olhar para ele como se fosse nós mesmos, o nosso próprio espelho, a nossa própria caricatura, mas precisamos amá-lo, respeitá-lo e viver em harmonia com essas pessoas. Quando nós agimos dessa forma, Deus olha para nós e sabe que nós compreendemos a razão pela qual Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus veio nos ensinar como é que o Pai se agrada dos seus filhos. A maneira como Jesus viveu é um modelo para todos os filhos do Senhor que estão se preparando para um dia viver com Ele eternamente. Se você deseja viver verdadeiramente a religião estabelecida por Deus nessa terra, você jamais pode se esquecer que amar a Deus deve estar acima de todas as coisas, mas o nosso semelhante, o amar ao nosso semelhante, deve estar em nível de igualdade a nós mesmos. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, lançaram para fora os ossos. Era a expressão do que acontecia no período do profeta Jeremias. Eles acabavam tirando os ossos dos reis, dos sacerdotes que eram enterrados com as suas joias, com algum ornamento, com o objetivo de vender aquelas joias que estavam sepultadas junto com os seus mortos. Esse tipo de prática era muito comum pelos assírios e trazida para os israelitas. Deus estava nesse momento apresentando a sua desaprovação nesse tipo de prática. Embora muitos desses sacerdotes, embora muitos desses reis estivessem negligenciados em viver em fidelidade a Deus e levaram uma nação a viver a obediência do Senhor, depois que morriam, tudo aquilo que eles tinham acumulado não servia para nada, porque até as suas joias, os seus ornamentos que estavam no seu corpo, eles eram levados por muitas pessoas que violavam os túmulos dos reis e dos sacerdotes. Aqui nesse momento havia um tom de ironia por parte do profeta a falar: o que adiantou vocês terem acumulado tanta riqueza e terem menosprezado a lei do Senhor, acreditando que seriam beneficiados em acumular muita riqueza, mas agora, depois de mortos, os seus próprios corpos são violados em busca de riquezas por aqueles que assistiam aos cultos de vocês. Os falsos profetas e os falsos sacerdotes, eles eram nomeados pelo próprio povo. O objetivo era que eles falavam aquilo que o povo gostava. Para não desagradar essas pessoas, eles eram pagos, eles eram mantidos por uma classe de pessoas e eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Esses mesmos falsos profetas fizeram muito o povo errar.
Eles estavam em plena desarmonia com o que Jeremias falava. Eles discordavam das declarações do profeta, falando para o povo que Jeremias não falava em nome do Senhor. E Deus, através do profeta Jeremias, estava a declarar para essa classe de pessoa que era aversiva aos seus olhos. Ele mesmo falava que um dia o juízo de Deus seria derramado sobre essas pessoas. Não adiantava viver em desacordo aos seus ensinamentos, por mais que eles acumulassem riqueza nessa terra. Mas quando um dia os livros do Senhor, o juízo fosse estabelecido, Deus mesmo iria julgar os vivos e os mortos, e eles seriam responsabilizados em levar o povo do Senhor a andar por caminhos tortuosos. Jeremias capítulo 8, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Algumas pessoas acreditam que essa é uma declaração dos que estavam cativos e queriam libertação, mas outras pessoas acreditam que aqui é uma declaração do pastor, do profeta Jeremias. Havia um período de plantio dos grãos no Oriente Médio, que era o período de abril, mas o período de colheita era o período de agosto e setembro. Acredita-se que aqui agora o profeta estava falando: nós plantamos, agora chegou o momento da colheita, que é o período de agosto e setembro, e nós não conseguimos colher nada. É como se a terra não estivesse produzindo todo o fruto que nós esperávamos que ela deveria produzir. Nessa simbologia de palavra, o profeta Jeremias estava dizendo: Deus deu oportunidade de salvação para vocês, vocês receberam a graça, mas vocês não aceitaram a graça. Vocês não se colocaram nos braços da graça, agora as portas se fecharam, agora chegou o momento em que Deus irá derramar o seu juízo sobre o seu povo. Todo aquele que não se voltou para Deus, agora já não há mais oportunidade, e vocês irão sofrer os flagelos que Deus enviará através dos inimigos como outra nação. Como nós podemos observar no versículo 22, o profeta Jeremias está a falar a respeito de um bálsamo, que era um tipo de medicação para as feridas daquela época. O profeta Jeremias acaba também usando essa figura de linguagem para dizer ao povo que eles tiveram um momento e a oportunidade de receber um bálsamo na vida deles. Se eles tivessem aceito o bálsamo, que eram as suas palavras, vindas de Deus para a vida do seu povo, eles teriam sido curados das suas enfermidades. Mas como eles rejeitaram a palavra de Deus, que era o bálsamo através da sua boca, eles agora também já não haveria mais oportunidade de cura para as suas enfermidades. O que lhes cabia nesse momento era sofrer os flagelos, os juízos do Senhor, por não terem se arrependido, confessado seus pecados e esperado a graça de Deus sobre as suas vidas. A falta de cura para o povo de Deus não era a falta de oportunidade dada por Deus ao seu povo. O que na verdade acontecia naquele momento era a falta de abertura de coração para que Deus pudesse agir, para que Deus pudesse curar. Deus queria salvar, mas o povo não queria ser salvo. Deus estava disposto a enviar o seu filho aqui a esse mundo morrer morte de cruz para trazer libertação, mas o povo dessa terra deu as costas para Jesus Cristo. Deus hoje ainda continua a insistir em salvar os seres humanos, mas são poucos seres humanos que estão nesse mundo que estão dispostos a abrir o seu coração para receber a graça de Deus e o perdão e a salvação do Senhor. O que cabe a Deus nesse momento agora, nos momentos em que nós estamos vivendo, é derramar os seus juízos, os seus flagelos sobre essa terra e destruir todo o pecado, para que aquele remanescente que aceitou o Senhor tenha alegria, segurança de viver ao lado de Deus eternamente. É impressionante porque toda a natureza obedece a Deus. Quando Deus fala com o mar lhe obedece. Quando Deus fala com os ventos lhe obedecem. Os animais obedecem ao Senhor. Mas o ser humano não obedece a Deus. O ser humano tem um coração obstinado. O ser humano quer seguir o seu próprio caminho, se diz dono do seu próprio nariz. E, consequentemente, quando o ser humano toma essa decisão, é a destruição e a morte eterna. Os falsos líderes sempre existiram, desde o começo. Quando a nação de Israel foi estabelecida, dentro da nação de Israel existiam os falsos líderes alimentados pelo povo. Deus hoje espera que homens de Deus
possam ser guiados pelo Espírito, que assumam a postura de pastor, de conduzir o rebanho de Deus, que tenham coragem de mostrar os erros e apresentar a verdade. Se hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, o erro está tão misturado com a verdade, se não existir homens corajosos que tenham a coragem de se posicionar no caminho que deve ser seguido, jamais haverá um povo que saberá distinguir o caminho do mal e do certo em seguir as verdades que Deus quer conduzir para o coração do seu povo. Querido amigo, o convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que nós nos apeguemos a Ele com todas as nossas forças, que nós abramos o nosso coração e nos colocamos em suas mãos, que nós permitamos que Ele seja o Senhor exclusivo da nossa vida, que nós vivamos exclusivamente para o céu, que todo momento em que nós tivermos dúvida, nós possamos tomar a decisão sempre do lado do Senhor, do lado da palavra de Deus, tendo a certeza que Deus está conduzindo a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.